que já estava esquecendo. Aqui está tudo acelerado, irmãos. Vamos receber visitas, então tá uma benção. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui a irmã, liberar o som dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui para liberar o som, só um minutinho, ativar o som. Pronto, irmã Louise, pode ativar o seu som. Shalom, shalom. Tudo, o som tá direitinho? Consegue me ouvir? Bem, Ótimo. tranquilo. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu venho então trazer uma palavra do Senhor. Eu estava umas semanas atrás lendo a história de Naamã e uma frase me saltou muito e eu pensei, o Senhor quer falar alguma coisa aqui. E então comecei a pesquisar, meditar, e hoje venho trazer uma palavra para os irmãos, para nós todos, que está baseada em 2 Reis 5 de 1 a 15. Nós, como pessoas, seres humanos, nós glorificamos a Deus, que é o nosso Criador. Nós somos barros, terra, formados, criados pelo Eterno, que nos escolheu, que nos chamou. E como vaso e como criaturas, nós devemos glória, honra àquele que nos formou, não é mesmo? E temos visto hoje, e especialmente esses dias aqui, né, ah, no Brasil, visitando as igrejas, irmãos, é tão triste o que nós vemos, pessoas que se chamam evangélicas, pessoas que se chamam crentes, cristãs. Eu fico assim, meu Deus, eu devo estar sonhando que não deve ser, não pode ser verdade isso, mas pessoas que têm dado um mau testemunho do nome de Deus, pessoas que têm vivido um evangelho falso, um evangelho pobre, um evangelho egoísta, materialista. E, sinceramente, nós podemos ver pessoas fora da igreja que têm um caráter muito melhor do que as pessoas de dentro da igreja que se dizem cristãs. Nós vemos pessoas fora da igreja que têm um comportamento muito mais centrado, né? Um comportamento melhor, com valores morais, valores de família muito mais é, parecidos com o evangelho de verdade. E isso me traz uma vergonha e uma tristeza muito grande. Nós somos escolhidos por Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E por isso a nossa atitude, a nossa maneira de viver, nosso comportamento, precisam ser diferenciados do que das pessoas deste mundo. Então, eu pergunto que tipo de mensagem é que nós estamos transmitindo ao mundo? Que tipo de mensagem os homens estão lendo quando eles olham para nós? E é sobre isso, então, que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Mas antes da gente continuar, eu quero, então, ler o nosso texto, que está em 2 Reis, outra vez, capítulo 5, os 15 primeiros versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta
ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. E quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. E depois ele, Naamã, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Até aqui. Irmãos, no versículo 1 ali, nós lemos então Naamã descrevendo quem era Naamã, né? Naamã, em hebraico, quer dizer agradabilidade. É possível que Naamã tenha sido um homem, apesar de grande, um chefe de exército, militar, importante, ele possa ter sido uma pessoa que era agradável e conquistava, né, a, o favor das pessoas, o carinho das pessoas facilmente. Mas, contudo, apesar de toda a grandeza dele, apesar de todo o currículo que ele tinha, herói de guerra, homem valoroso em extremo, ele era leproso. Ele sofria de lepra, que parece ser uma doença que é muito comum naquela época, que, né, muitos estavam sendo contaminados por essa lepra. E a lepra, no Antigo Testamento, nós sabemos que era algo que as pessoas consideravam ser muito sujo e as pessoas eram muito discriminadas por isso. E a lepra tipifica é, a condição espiritual do homem não regenerado, né? Do homem que não nasceu de novo em Jesus Cristo. E, contudo, né, apesar então de todo esse currículo de Naamã, a, todo o status, o poder social que ele tinha, o renome, as pessoas com quem ele tinha contato, como rei da Síria, nada disso podia comprar ou podia sarar a, o estado de saúde de Naamã. E olha só, continuando então no verso 2, nós lemos que as tropas da Síria, os exércitos saíram da Síria para atacar a terra de Israel. Israel já tinha sido invadido, a Síria já tinha ido atacar Israel 2 vezes durante o reinado de Acabe, mas as 2 vezes Deus deu vitória, Deus concedeu vitória
a Israel, e a Síria saiu perdendo. Deus, na sua soberania, não é? Quis, apesar de nós conhecemos a história de Acabe, Deus, na sua soberania, concedeu, então, vitória a este rei, que, da segunda vez, ele deveria ter condenado, deveria ter terminado com o rei da Síria, que na época era Ben-Hadad II, mas Acabe, por não sei por que razão lá, ele decidiu, não, vem cá, vamos fazer um acordo, e manteve o rei Ben-Hadad, que é o rei da Síria, livre. E então, algum tempo depois, a Síria, no comando deste mesmo rei, resolve atacar a Israel. E a palavra do Senhor dada a Acabe na época, né, da segunda tentativa, veio se cumprindo, onde o Senhor dizia assim, disse para o rei Acabe, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Essa palavra do Senhor não se cumpriu exatamente naquela hora, mas se cumpriu agora, nessa época em que o rei Ben-Hadad atacou Israel pela terceira vez, e o Senhor então concedeu vitória, o Senhor, Deus de Israel, concedeu vitória ao rei da Síria. E Acabe então morre. Então, deixo aqui só uma dica para os irmãos. Irmãos, é, o progresso que nós temos em nossas vidas, né? Ela vai se dando conforme nós obedecemos a direção que o Senhor nos dá. Então, se o Senhor tem te chamado, tem te dado uma direção específica, se o Senhor tem falado com você, faça assim, vá lá, faça isso, então vai e faça. Se a tua vida está travada, talvez seja porque nós estejamos em desobediência. Então, fica aí uma dica para nós, é, a gente meditar, né? E olhar para as nossas próprias vidas. Então, nós vimos aqui que por causa da desobediência de Acabe, mesmo que não tenha sido imediata o cumprimento da palavra, mais tarde se veio, então, e Acabe morre. E Israel, então, algumas pessoas ali são levadas cativas. E no meio dessas pessoas que foram levadas cativas para a Síria, foi junto ali uma menina. Não sabemos a idade, não sabemos o nome dela, mas é uma menina que ficou ao serviço, servindo a esposa de Naamã lá na sua casa. E essa menina, ela tinha um propósito, ela tinha uma missão. E mesmo ela sem entender, provavelmente não estava entendendo o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, para que estava acontecendo. Essa menina que tinha todo motivo para estar zangada, ferida, magoada, decepcionada, numa oportunidade que surgiu, ela viu seu senhor sofrendo com lepra, se lembrou de um profeta que havia na terra dela, o profeta Eliseu. E ela disse para a senhora, né, a esposa do Naamã, ela disse: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Esta menina, ela deixou ser uma carta viva, uma carta de esperança na vida de um homem que trouxe sofrimento para ela, na vida de um homem que a tirou da sua terra natal. Ela não deixou que a amargura, nem né, essas dores impedissem dela de mostrar a direção, trazer uma palavra de esperança para um homem que não era temente a Deus, mas que podia ser uma palavra de salvação para ele. Este homem, Naamã, já estava debaixo do radar do Senhor. Naamã, um gentil,
o Senhor já estava de olho nele. E, e certamente essa menina foi um instrumento nas mãos de Deus para levar essa carta de esperança e de cura para Naamã. E nós, então, nós podemos ser também, irmãos, essa carta viva. Em 2 Coríntios 3, 2 e 3, nós lemos assim, é, o apóstolo Paulo falando, né, com a igreja em Coríntios. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. O que está no nosso coração, né, irmãos? Será que nós temos permitido que o Senhor escreva a palavra dele em nosso coração? E a palavra de Deus diz que quando a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós falarmos, nós verdadeiramente sermos essa carta viva que fala da palavra de Deus, que pode trazer cura e restauração para a vida de um irmão ou para até mesmo a vida de um, vamos dizer assim, um gentio, não é? E toda carta, pensando né, nas cartas de antigamente, que a gente escrevia no papel, com caneta, ia lá no correio. Toda carta ela tem 4 elementos, que é o remetente, o destinatário, uma mensagem e o selo. O remetente, nós sabemos, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos chamou. O destinatário são as pessoas para quem Deus está nos enviando. A mensagem é a mensagem das boas novas, do Evangelho da salvação, Jesus Cristo. E o selo é o Espírito Santo, que nos mantém no caminho, que nos ajuda nessa terra a viver nos caminhos do Senhor, a cumprir o chamado do Senhor. Sem o Espírito Santo, irmãos, eu não sei se seríamos capazes de fazer nada, mas nós temos o Espírito Santo, que é o selo do Senhor sobre as nossas vidas, que nos garante o cumprimento e a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos este povo escolhido por Deus para levar uma mensagem. Agora, quem seria esse destinatário? Nós temos essa visão, né? O grande comissionamento, a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Mas, às vezes, também existem pessoas específicas que Deus quer alcançar. E Deus escolheu você, cada um de nós, para chegarmos, nos enviou até uma determinada casa, até uma determinada vida, para levar uma mensagem de Deus para essas pessoas. E, às vezes, irmãos, essas pessoas, nós vamos ver aqui, né, na história, que o rei de, o rei de Israel, que era Joroão, se eu não me engano, né, nessa época que Naamã foi lá, Joroão, ele não recebeu muito bem esta carta que o rei mandou. Às vezes, nós, como cartas, não seremos bem recebidos, ou às vezes Deus vai enviar uma carta para nós e nós não iremos digerir muito bem essa carta. Mas o fato é que, deixa só eu me achar aqui de novo, o Senhor pode nos usar para chegarmos a essa pessoa. E essa pessoa pode ser o teu patrão que te maltrata, pode ser um líder da tua igreja que te persegue,
mas nós não precisamos, nós não podemos temer, nós podemos escolher, Senhor, o Senhor me enviou, então eis-me aqui, faça a tua obra. E, e voltando ali no versículo 5, né? Quando Naamã disse para o rei, olha, rei, eu queria ir até lá, que essa menina falou desse profeta lá na terra de Israel, e o rei aprovou esse pedido. E aí ele escreveu uma carta para mandar com ele, uma outra carta. E então, Naamã leva consigo ali 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Isso aqui, em 2004, correspondia ao valor de 3 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente não é o tema, né? Não é o foco dessa mensagem, mas nós vemos ali mais para frente que Eliseu não aceitou este presente. Ele rejeitou 3 milhões de dólares, que podia ter mudado a vida dele, mas ele não aceitou. Por quê? Porque Deus quer que a gente veja que a graça do Senhor, ela não é comprada. Que a graça do Senhor, ela é dada. A gente a gente apenas aceita, a gente recebe. Não há dinheiro, não há posição, não há nada neste mundo que se compre a graça do Senhor. O sangue de Jesus derramado lá na cruz, por mim, por você, por cada ser humano nessa terra, não tem boas obras que comprem, não tem dinheiro que compre. É uma questão realmente de coração, não é? De nós reconhecemos que não somos nada e que Deus é tudo. Ah, o que estava escrito nesta carta? Na carta estava escrito assim: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. E qual foi a reação do rei? Quando o rei de Israel leu esta carta, ele ficou indignado. Jo, eu queria achar aqui, eu acho que é Jorão. Jorão. Jorão era filho de Acabe. E nós lemos ali na Bíblia que ele não era um rei assim, muito. Acho que não foi tão ruim quanto o pai dele, mas não foi um rei totalmente temente a Deus. E havia ali um conflito, então, entre o rei de Israel, o rei da Síria. E ele tomou, quando o rei Jorão recebeu essa carta, ele tomou como ofensa, achando que o rei estava provocando ele. E por que será que o rei Jorão não se lembrou do profeta Eliseu? Ah, eu não posso curar este homem, mas eu conheço alguém que pode curar. Jorão, por causa de um coração ferido, por causa de orgulho, um coração arrogante, ele também devia não estava em bons termos com Eliseu, né? Porque Eliseu era um homem que confrontava o pecado, confrontava as coisas erradas. E mas Eliseu, o que que ele fez? Ele ouviu da história que tinha acontecido e disse: deixa que este homem venha a mim. Deixa eu ver aqui onde que está. Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas e mandou dizer ao rei: deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, às vezes, pessoas chegarão a nós, mas nós não seremos capazes de ajudar aquela pessoa. Talvez a gente vai precisar ser apenas uma porta de, de transição, dando a direção para que aquela vida chegue ao destino que ela precisa chegar, né? Precisamos reconhecer as nossas limitações, precisamos reconhecer que eu não sou super-herói, eu não sou única e suficiente, mas há
um processo, há um processo. Olhem só o que aconteceu. Olha o processo dessa carta, né? Veio a menina israelita, que falou com a esposa de Naamã, que passou para Naamã, que, que falou com o rei da Síria, que falou com o rei de Israel, para chegar até Eliseu. Olha o processo dessa carta. Às vezes as cartas se perdem de direção, às vezes as cartas são roubadas, né? Como lá em Daniel, na visão de Daniel, quando Daniel procurou buscar do Senhor uma direção e os anjos se levantaram, os demônios se levantaram e atrasaram. Às vezes a carta se atrasa. Mas nós podemos ser este meio de transição. E, irmãos, eu sou um exemplo vivo de que a minha carta demorou para chegar. A minha carta, uma pessoa que estava ali no fundo do poço e, e eu buscando uma direção e nada acontecia, as portas iam se fechando, se fechando, se fechando. Até que chega uma amiga e me apresenta aqui o apóstolo Éder, e através do apóstolo Éder eu chego até a pastora Fátima, o pastor Alexandre. É um canal. Nós não vamos ser a resposta de todos para todos só em nós, mas há uma nós somos canais, né? E o Senhor vai então liderando esta carta viva como Ele deseja. Ah, então, nós paramos ali em Israel, em Eliseu, né? Falando para o rei: deixa que Eliseu venha até mim. Todos nós, irmãos, nós temos uma missão. Todos nós temos um chamado. E você está onde você está, eu estou aonde eu estou, neste tempo que se chama hoje, para sermos uma voz viva de Deus para essas pessoas com quem nós estamos convivendo. Nós somos cartas vivas para falar do amor, da salvação e da cura que há em Jesus Cristo. Estas vidas a quem o Senhor tem nos levado são tão preciosas para Deus quanto nós mesmos somos preciosos para Deus. Assim como eu fui resultado, né, de uma cura que o Senhor proveu na minha vida, né, através do ministério, nós também podemos ser um instrumento de Deus para que essas pessoas também tenham essa chance de serem restauradas, curadas, ressuscitadas por vezes, não é? É uma graça maravilhosa do Senhor que a gente não pode deter só para nós, mas que nós precisamos compartilhar com as outras pessoas, mesmo que essa pessoa seja teu esposo que te persegue, os teus filhos que te injuriam e, né, os irmãos sabem aí as histórias como vão. Ah, e eu queria. É interessante que uma vez indo, isso já faz alguns anos, eu indo para a igreja, dirigindo para a igreja, no carro, o Espírito Santo falou comigo assim: que exemplo você está dando para sua casa? Que você sai para ir para a igreja, você é visitada, você é abençoada, mas quando você abre a porta da sua casa, as pessoas ficam tensas e você se irrita e você fica nervosa. Que evangelho é esse que você está mostrando para a tua família? Irmãos, aquilo me tocou tão forte e verdadeiramente eu era uma carta não viva, não. Eu estava envergonhando, eu estava passando uma mensagem muito vergonhosa para minha casa, não é? Mas graças a Deus o Senhor tem restaurado isso e da mesma maneira que eu fui um instrumento de ferida para minha casa, para minha família, o Senhor vai me usar. O Senhor tem me levantado, me curado, e agora eu escolho, Senhor, eu não quero mais ser esse instrumento de ferida, mas eu quero ser um instrumento de cura
para minha família e que eles conheçam o teu amor através da minha vida. E que assim seja, né, irmãos? Não só na minha vida, mas na vida de cada um e na vida de quem for necessário, né? Do seu trabalho, na sua escola, na igreja. Eu tenho ouvido muitas histórias de líderes religiosos perseguindo as próprias ovelhas dentro da própria igreja. E isso é muito triste. Mas o Senhor nos dá graça para derramarmos um amor, o amor ágape, né? Um amor assim que o amor de Jesus para abençoar essas pessoas. E o objetivo de Eliseu, que é o nosso objetivo, é que o nome do Senhor seja engrandecido. O que que Eliseu disse? Ele realmente não se levantou, não saiu do seu lugar, ele apenas enviou um mensageiro, uma outra carta, para chegar até Naamã e disse: vai lá, se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada. Então, Naamã ficou muito indignado porque Eliseu não recebeu pessoalmente. Isso mostra um coração orgulhoso, né? Um coração duro. E o orgulho, irmãos, é um pecado da raça humana que existe, que vem para nos destruir. Naamã, ele quase perdeu a sua bênção por causa da arrogância do coração, por causa de um coração duro, por causa de um coração orgulhoso. Então, o orgulho pode sim nos impedir e às vezes até mesmo roubar as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Aí o versículo 12, Naamã não queria né? Naamã não queria mergulhar no rio no Rio Jordão. Por quê? Os rios Abana e Farfar, que eram os rios de Damasco, eram considerados os rios mais limpos do mundo naquela época. Então, por que eu vou naquele rio Jordão que é de águas turvas? Porque era um rio profético. Nada do que Deus faz, nada do que Deus fala, nada da direção nenhum detalhe que sequer de Deus é por acaso. Tudo há um propósito, tudo há um porquê. Nós só precisamos confiar e descansar que o Senhor sabe o que está fazendo. E esse Rio Jordão tipificava a cruz de Jesus Cristo, o Calvário. E é lá na cruz onde nós verdadeiramente encontramos cura, encontramos a purificação dos nossos pecados, a salvação, a libertação. Não há salvação em nenhum outro lugar, a não ser através da, do, de crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas, através de um exemplo sadio, de um exemplo vivo, mais até do que palavras, de que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Eles precisam fazer essa leitura em nossas vidas, que seguir a Jesus vale a pena. Então, enfim, Naamã resiste, a princípio, à direção de Eliseu, mas no fim ele concorda em dar aqueles 7 mergulhos no Rio Jordão. E por que 7? Nós sabemos que 7 representa a perfeição de Deus, indica a conclusão de um ciclo. Ali então, Naamã entra e ele precisou mergulhar não uma vez, não 2 vezes, não 3, mas 7 vezes. Naamã podia ter chego na quinta, na sexta vez dito, isso não está acontecendo nada. Eu desisto. Isso é besteira. Mas Naamã resistiu, né, à vontade de parar, de sair e foi até o fim. Irmão, se a gente desiste antes de receber a bênção, nós nunca vamos receber a bênção. Se a gente desiste de tentar, de lutar, de conquistar, nós nunca vamos ser vitoriosos. Precisamos prosseguir até o fim. E foi o que Naamã fez. Por 7 vezes ele mergulhou, e na 7ª vez ele então foi restaurado, a sua saúde foi restaurada, ele saiu limpo, curado. Então,
Isso é para, então, mostrar que na cruz de Jesus Cristo, ali no Calvário, nós encontramos a fonte da água viva que pode nos purificar, que pode finalizar este ciclo de pecado, de vivência com o mundo e iniciarmos um novo ciclo de vida com Deus e vida em abundância. Vem a cura para a alma, vem a salvação, vem o resgate da nossa vida, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, que é sempre o melhor, não é? Ah, e aí, então, no verso 15, ele diz, Naamã, então, finalmente, ele se volta para o homem de Deus, profeta Eliseu, e ele, então, ele reconhece, eu agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E era isso que Deus queria fazer. Deus tinha lá um plano desde cedo, desde o momento que Naamã nasceu, de resgatar este homem, de fazer dele um servo de Deus. Deus amou este homem, Deus escolheu este homem, e por causa de uma menina que, mesmo passando por dificuldades e provas, sem entender os planos de Deus, provavelmente, ela não deixou que as feridas, as mágoas, impedissem ela de ser uma carta viva. Nós vimos o rei da Síria, que o que eu quero dizer, houve toda uma hierarquia, irmãos, né? Desde a menina serva, que não vai ao seu chefe, mas vai à esposa dele. E a esposa então fala com o chefe, a esposa fala com o marido fala com o rei. A gente vê essa hierarquia acontecendo, e eu quero dizer que Deus estabeleceu uma hierarquia. E quando Deus estabelece algo, é para o nosso bem. E se nós quebrarmos uma hierarquia, irmãos, nos achando melhor que alguém, não preciso falar com fulano, não preciso, eu vou direto, né, um superior. Quando a gente não respeita uma hierarquia, a gente pode ficar machucado. Mas nós vemos aqui nesse processo que Naamã foi bem sucedido. Graças a Deus por isso, porque pessoas elas se deixaram ser essas cartas vivas, né? Até mesmo quando, no caso de Jorão, o rei de Israel, que ficou irritado e que talvez tivesse sido ali uma parede impedindo que aquela carta continuasse prosseguindo para trazer a cura de Naamã, um homem de Deus se levantou e disse: Não, 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 deixa que ele venha, deixa ele vir para mim, porque ele vai ver que há um Deus em Israel. Então, que a gente não deixe, irmãos, dores, experiências, nossas próprias experiências negativas ou as tristezas, dificuldades, nos impedirem de sermos usados como cartas vivas para Deus. Então, eu pergunto, para a gente estar já encerrando, que tipo de mensagem a nossa vida está transmitindo para o mundo? Que mensagem eles estão lendo quando eles olham para nós? E eu oro para que, uma vez salvos, justificados, resgatados e sarados pelo nosso Senhor Jesus, nós possamos glorificar a Deus pelo nosso bom testemunho e bom caráter. Que nós possamos ser agentes transmissores, cartas vivas, essas portas, esse canal do amor do Senhor por cada alma que o Senhor traz para nosso redor. E só para concluir, então, eu quero ler 2 versículos com vocês. 1 Pedro 2,12, que diz: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. E Mateus 5,19 diz: Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então era isso, irmãos.
pastora. Deus, graças a Deus por essa palavra, não é? Deixa eu só mudar aqui. Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra, uma palavra precisa, uma palavra com um destino para as nossas vidas, um despertamento para nós entendermos, amados, que alguém está observando a nossa vida, não é? Então, como essa jovenzinha, essa escrava, ela tratou de colocar na presença daqueles que eram os necessitados, o Deus que ela conhecia. Então, eu creio que é exatamente isso, amados. Nós precisamos simplesmente deixar Deus mostrar o que está dentro da gente. O resultado não é conosco, é com Deus. E algo que me chamou a atenção aqui em relação à pregação da nossa irmã, eu quero deixar aí de alerta para nós. Amados, veja que um rei que já estava derrotado, o rei da Síria, já estava derrotado pelo rei Acabe. E Acabe, ao invés de terminar a derrota, faz aliança. E depois esse mesmo rei se levanta e extermina Acabe. Então, tenha cuidado na sua caminhada, no seu dia a dia, no meu dia a dia, o que Deus mandar executar, não fique com peninha. Às vezes Deus manda a gente executar relacionamentos. Ele fala, olha, tal pessoa não serve mais para caminhar com você. E nós insistimos, damos uma desculpa, vamos lá deixando ir e de repente aquilo que era para ser executado já está de novo armado como nosso inimigo. Então, tome cuidado, eu creio que essa palavra não foi falada em vão. E a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, vejam, que crucial isso que a irmã Louise trouxe, eu nunca havia pensado dessa maneira. Entre a palavra de Eliseu, liberando cura para Naamã, e aquele rio que traria a cura para Naamã, tinha uma pessoa, o próprio Naamã. E ele poderia ter se estribado no seu próprio pensamento, na sua cultura, e não ter chegado ao milagre de Deus. Olha que coisa importante que essa irmã trouxe hoje. Às vezes Deus já falou para você onde está a cura, e tem uma cultura, tem uma estrutura de pensamento sustentada pelo orgulho, pelos argumentos, que não nos deixarão mergulhar onde é necessário, porque ai, vai contra a minha índole, ai, vai contra o meu pensamento, ai, vai contra a minha ideologia, ai, vai contra a minha religião, ai, vai contra a minha igreja, vai contra a minha teologia. E Deus está falando, filho, tome isso como esterco, como refúgio, e faça o que eu estou te falando. Então, cuidado para que determinadas coisas não nos tire do objetivo principal. Esse homem estava buscando cura e muitas distrações se levantaram no meio do caminho dele. Então, tenha muito cuidado. Nós podemos ser impedimento de uma palavra que já foi liberada. O que me chamou a atenção também é um susto aqui. A palavra já estava liberada, ou seja, o poder de Deus estava pairando no ar para vir sobre a vida de Naamã e executar, curando todas as feridas daquele homem. E ele, por um pouquinho assim, não perde a bênção. Então, guarde isso no teu coração, pergunte para Deus, Deus, se a tua palavra já foi liberada para mim, me ajuda a entrar nela, muito para além dos meus preconceitos, muito para além da minha religiosidade, daquilo que a minha mente não entende. A fé, ela opera, me ajuda a operar pela fé. Amém, queridos? Muito obrigada, irmã Louise, por esta palavra de edificação, palavra poderosa. Glória a Deus pela sua vida e que sejamos mais e mais edificados pelo Senhor. Amém? Amanhã, às 7h30, Oséias, vamos continuar a nossa jornada de crescimento para com Deus. Ele é bom. Muito obrigada, viu, querido? Shalom, shalom. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Deixa eu achar o botão de desligar aqui. Oh, Jesus.